Você é dentista no Brasil e quer saber se tem a possibilidade de você atuar dentro da sua área em Portugal? Meu nome é Thaisa Souza e hoje nesse quadro Bora Falar Sério, eu convidei a especialista Gesseli Vivan para te contar aí todo o paranauê da burocracia. Ela é especialista em validações de diploma e vai te mostrar aí se você pode, se você não pode, o que precisa ser feito. Então bora para a entrevista que esse bate-papo tá muito legal e cheio de informação importante para você. Gesseli, agora vamos para essa parte dos dentistas. Ainda mais isso que você tinha falado já nessa outra parte aqui da nossa entrevista, você explicou essa parte de déficit de dentistas, porque tem muitos dentistas indo para outros países. Então explica um pouco para a gente aqui como é que um dentista faz, um dentista que quer sair do Brasil e ir morar em Portugal, qual o processo que ele precisa fazer, em quanto tempo ele precisa fazer isso? A lógica do dentista é um pouco diferente das duas anteriores, tá? Por quê? Porque existem duas alternativas, na verdade três alternativas. Existe a possibilidade da gente não ter que fazer prova nenhuma, existe a possibilidade de ter que fazer prova e existe a possibilidade de ter que fazer complementação. A gente só consegue avaliar isso verificando o currículo, porque cada universidade tem um critério. E a gente tem que se adequar às universidades. Então, a gente só pode avaliar de fato e dizer, olha, tu precisa dessa situação ou dessa, a partir de análise curricular, porque são processos complexos. Como existe uma demanda grande de reconhecimento de médicos brasileiros, as universidades também começaram a ser mais criteriosas nesse processo, porque nós não temos currículos padrões no Brasil também, padronizados. A gente tem médicos dentistas que se formaram em 6 anos, como a gente tem médicos dentistas que se formaram em 4. Tem uns que se formaram em 4 com 2 turnos de aula, como teve com 1 turno só. Então, tudo depende da característica da formação desse médico. E aí, sim, a partir disso, a gente consegue avaliar se ele vai precisar de um caminho ou de outro. Se ele vai poder fazer um processo só documental, se ele pode fazer um processo que é por prova, que aí vai abordar a odontologia de uma forma geral, ou se ele vai ter que fazer complementação. A gente até colocou essa semana, eu acho que a gente colocou o depoimento de 2 médicos dentistas. A gente tem depoimentos lá de médicos, de dentistas e tal, que a gente começou a pedir para os nossos clientes agora fazerem algum depoimento. Nem todos, alguns são muito tímidos, não gostam disso. Mas alguns se habilitam. Então, essa semana acho que a gente colocou, ou a semana passada, de 2 dentistas que estão estudando aqui e que vieram e precisaram fazer complementação. Então, aí a gente fez o ingresso numa universidade para que eles pudessem fazer a complementação e aí vão fazer um ano aqui para poder atuar nas suas áreas. Mas existem casos de dentistas que já podem atuar direto? Você conhece casos de dentistas que não precisam fazer essa complementação e já conseguem atuar direto? Existem casos, tanto na medicina, quanto quanto dentista, como qualquer área, que podem fazer atuação, que a gente consegue fazer um processo simplificado de reconhecimento. São casos muito particulares de profissionais altamente qualificados, com mestrado, com doutorado, e mestrados e doutorados muito bem avaliados. Precisa fazer uma análise bem a fundo de cada um deles. Várias particularidades que permitem que a gente faça um processo que é só documental, que é pouco tempo e que a gente consegue fazer com que esse profissional atue rapidamente. Mas é bem específico. É um profissional bastante qualificado e a gente tem que olhar muito bem a situação para verificar se a gente consegue fazer o enquadramento dele na situação. Mas facilita muito a vida, né? A gente já não está mais falando de 1 ano, a gente está falando de 3 meses e ele está sem ter necessidade de fazer prova, nada. Acho que a gente tem que fazer uma separação aqui. Uma coisa é eu estar habilitado a trabalhar na minha área, outra coisa é eu estar habilitado a viver no país. São coisas diferentes. Então, o estar habilitado a viver no país depende de ele fazer um enquadramento numa das modalidades de visto, que pode e que deve ser, aos meus olhos, posterior
a ter feito o enquadramento em posso trabalhar na minha área. Então, no meu planejamento, eu sugiro, primeiro você te qualifica para trabalhar na tua área. E aí tu vai dizer assim, olha, enquanto isso eu estou lá no Brasil, eu venho eventualmente se eu precisar fazer prova, ou eu me preparo se eu precisar fazer uma complementação, mas para que eu possa atuar na minha área. E assim que eu chegar, e aí sim eu vou entender a modalidade de visto. Porque tem N alternativas hoje em dia. Hoje o mercado, principalmente de Portugal, ele quer muito o imigrante. Ele quer o imigrante, mas ele quer o imigrante que faça as coisas certas. E por isso ele faz o quê? Ele criou várias alternativas de regularização e também de visto. Então, um médico que quer montar uma clínica, ele pode entrar como empreendedor. Ele quer trabalhar especificamente para terceiros, ele pode trabalhar como os nossos vulgos recibos verdes aqui, né? Então, ou ele quer, já no caso, se a gente fez a equivalência e vai fazer a contratação do profissional, ele já vem com um contrato de trabalho. Então, tudo depende da situação, mas o que eu costumo dizer é, te prepara lá antes. Não sai feito um louco, porque a probabilidade das coisas não funcionarem direito é muito menor. Eu espero que você tenha gostado dessa minha entrevista com a Gesseli. Se você gostou, vai lá embaixo, já deixa o seu joinha. E se você quiser entrar em contato com ela, vou deixar um link lá embaixo na descrição. Além dela, eu sempre trago especialistas aqui no canal e brasileiros para contar aí sobre essa trajetória, sobre essa mudança de vida do Brasil para Portugal. E também, além disso, eu trago diversos conteúdos para te ajudar aí nessa mudança, para ela ser muito mais planejada e consciente. Então, caso você ainda não tenha se inscrito aqui no canal, vai lá, clica naquele botãozão vermelho e badala o sininho que está logo ao lado para você não perder nenhuma novidade. Por hoje é isso, eu te vejo na próxima entrevista. Um beijo enorme e bora morar fora!